Fala, galerinha do EJA, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas, e hoje nós vamos trabalhar isso daí, observe. Hoje nós vamos trabalhar a questão religiosa em Goiás, tá? Então hoje o tema da nossa aula é a questão religiosa em Goiás, nós vamos estudar um pouquinho os aspectos aí da história de Goiás. Tá bom? Questão importante, faz parte aí de todo o currículo, tá? E nós vamos trabalhar um pouquinho essas questões para vocês entenderem também um pouco da história de Goiás. Então veja, a questão religiosa em Goiás começa no período colonial, tá? Começa no período colonial, em especial com a vinda de padres jesuítas e do catolicismo para a região de Goiás. Tá? E como que eles vieram para a região de Goiás? Através do ciclo do ouro. Então, o ciclo do ouro inaugura a colonização aqui no nosso estado, né? E os padres da Companhia de Jesus, eles através das bandeiras, do bandeirantismo, através das bandeiras, e do bandeirantismo, eles entram aqui na região onde hoje é Goiás e acham ouro, né? As bandeiras achou ouro, principalmente na região onde hoje é a cidade de Goiás. Tá? Então, a partir daí, eles passam a se instalarem, né, aqui na região, a partir do ciclo do ouro, os jesuítas se instalam aqui na região de Goiás e passam a difundir, tá? Passam a difundir a religião católica. Então esse aqui é o primeiro contato religioso, católico, cristão, né, das comunidades indígenas com o catolicismo, tá? Então veja, eles passam a catequizar inclusive as comunidades indígenas, atuando no sentido de converter, né, as comunidades indígenas ao catolicismo. Alguns padres jesuítas respeitavam a cultura indígena, outros não. E aqui em Goiás não foi diferente, né? As comunidades indígenas que habitavam a nossa região passam a sofrer uma espécie de conversão, de uma colonização cultural, e passam aí a seguir valores e a difundir valores católicos cristãos. Tá bom? Então a igreja ocupa aí no mundo uma ideia de evangelizar. Tá? A igreja católica e em Goiás vai ocupar aí uma ideia de evangelizar os nativos dessa região, né? As comunidades indígenas dessa região. É o que muitos historiadores chamam de colonização cultural. É uma ideia de, vamos dizer assim, converter, né, os indígenas para a religião católica. E esse processo de conversão nem sempre é um processo pacífico, né? Um processo que gera violência. E essa violência está aí nesse momento do não respeito às questões religiosas indígenas, tá bom? Então vejam, o primeiro contato das questões religiosas do estado de Goiás é com os padres jesuítas, ok? Então vejam, né? Aqui, né? É bom destacar a questão da Ordem de Jesus, criada por Inácio de Loyola, em 1534, que é a primeira organização aí que vai trabalhar de forma efetiva no processo de difusão do catolicismo, tá? Então tá aí, né, a Igreja Católica ia adentrando também no Estado brasileiro, né, na territorialidade que hoje nós chamamos de Brasil, e a partir desse adentramento eles iam levando, né, a fé cristã católica para as comunidades indígenas e assim ia praticando uma espécie de colonização cultural, ok? Veja, os aldeamentos foram importantíssimos para isso, né? Eram cuidados principalmente pela ordem religiosa dos jesuítas. Então, nos aldeamentos, eles pegavam os negros, né, africanos que vinham para o Brasil trabalhar de forma violenta e escravizada, e os indígenas, né, para fazerem parte desses aldeamentos, dessas vilas.
E a partir desse processo de aldeamento, eles iam difundindo a ordem religiosa jesuítica e o catolicismo. Tá? Religião católica. Ok? Tá aí mais uma imagem, né, desse processo de conversão religiosa, dessa colonização cultural que muitas das vezes ocorreu de forma violenta. É uma violência simbólica porque não respeitou, em certa medida, os aspectos religiosos das comunidades indígenas. Mas eles atuaram também como caridosos, né? Eles promoviam um assistencialismo, um trabalho social, então isso é um ponto positivo, né, dos padres jesuítas. Normalmente eram pessoas que advinham do assistencialismo e a partir desse assistencialismo eles construíam uma relação, né, bem amistosa, amigável com as comunidades indígenas, tá? Então, de um lado, você tem aí uma violência por parte de uma colonização cultural e, por outro, um lado positivo, porque eles aproximavam das comunidades indígenas, compreendiam todos os seus hábitos, valores, costumes e, a partir daí, fazia uma espécie de conversão. Tá? Nessa imagem mostra, né, as conversões foram realizadas de forma importante, né, e significativa em toda a região do Brasil, e em Goiás não foi diferente, tá? O povoamento branco e urbano de Goiás começa com o ciclo do ouro a partir do século XVIII, e houve sim esse trabalho dos padres em fazer conversões, em ajudar no processo de colonização, a partir do ciclo do ouro, tá? Não é à toa que em Vila Boa, cidade de Goiás, você tem aí um número significativo de igrejas, né, e de artes religiosas, tá? De igrejas e de artes religiosas. Se você pegar a cidade de Goiás, ela está cercada de igrejas católicas, tá? E de artes religiosas também. É o caso do Veiga Vale, né? O Veiga Vale foi um grande artista religioso que juntou arte e religião, tá? Juntou arte e religião. Nesse caso aqui, a escultura de São Miguel Arcanjo, esculpida em madeira de cedro, né? E está lá no Museu de Arte Sacra da Boa Morte, na cidade de Goiás, famoso Veiga Vale. Então a arte dentro da ideia católica, a arte está muito vinculada a questões e elementos religiosos, conforme essa imagem nos demonstra. Tá? Então em Goiás, esse processo, né, de catequização e transmutação de valores católicos para a região foi enorme. Se a gente pegar as principais festas em Goiás, elas estão vinculadas diretamente com o catolicismo. Olha a procissão do Fogaréu aí, por exemplo, né? Ela é uma tradição hoje em Goiás, é uma tradição. Ocorre todos os anos na cidade de Goiás, a procissão do Fogaréu, e ela tem um vínculo religioso importantíssimo, tá? Religioso, tá? Importantíssimo. Ok? Outra questão, né? A forma com que a cidade de Goiás foi sendo construída, e não só a cidade de Goiás, né? A cidade de Pirenópolis também, Corumbá de Goiás, as festas religiosas e as tradições estão muito vinculadas a tradições católicas. Tá aí as cavalhadas, a famosa batalha entre mouros e cristãos, que foi transmutada, transferida de um ambiente europeu para Pirenópolis, e hoje é uma festa tradicional do nosso estado, e hoje é uma festa tradicional aí do nosso estado. Tá aí a igreja matriz de Pirenópolis, igreja maravilhosa,
né? Referência, cartão postal da cidade de Pirenópolis, Goiás, tá? Então percebam como que a questão religiosa fez parte da história de Goiás, ajudou a construir igrejas, monumentos arquitetônicos, ajudou a construir valores, né, católicos, ajudou a construir festas, tradições, memória, arte. Então, quer dizer, a religiosidade, ela está intrínseca à história de Goiás. Tá bom? Nessa imagem mostra, né, mais uma demonstração dessa relação, correlação entre religião e história de Goiás. Ok? Então é isso, né? Queria mandar um abraço para todos vocês. Volto na próxima aula. Valeu!